Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Oficina de Ideias. Estamos aqui para mais um tema. Hoje, o quarto dia, onde viemos desde segunda-feira tratando sobre o trabalho do Espírito Santo, o processo do Espírito Santo em nossas vidas, no mundo. E hoje nós queremos tratar da questão do Espírito Santo no processo da redenção. Qual foi a participação dele no processo da redenção? Qual é o processo do Espírito Santo em toda a nossa vida, em toda a existência? Então, é disso que nós queremos tratar hoje, especificamente na questão da redenção, e trazer alguns temas aqui simples que nós podemos entender melhor o trabalho do Espírito Santo, o processo do Espírito Santo em nossa redenção. Bom, o Espírito Santo é um agente não apenas da criação, mas também da redenção, ou da recriação, do novo nascimento. E disso nós queremos falar hoje. Ele é o autor do novo nascimento. Vamos ver isso em João 3, no clássico encontro de Jesus com Nicodemos, quando Jesus fala lá no verso 5, e para isso nós precisamos abrir a Bíblia, e abrir a Bíblia, vamos orar antes, tá bom? Bom, vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que habita nos altos céus, tua palavra está aberta, vamos estudar um pouco do que ela nos diz, que ela tem para nos dizer hoje, e quero pedir tua orientação. Que o Santo Espírito trabalhe em nossas vidas para que possamos entender aquilo que quer nos falar. Ser cada um dos nossos ouvintes, cada uma das pessoas que estão assistindo esse conteúdo, que eles possam também sentir o desejo de aprender, buscar conhecimento em Ti. Portanto, é isso que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, no capítulo 3, verso 5 de João, diz assim: E Jesus respondeu: em verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus falando para Nicodemos que ele precisava nascer da água e do Espírito, para que pudesse assim ter comunhão, ter um relacionamento melhor com Deus. Nós aprendemos que Jesus iria para o céu enviar um Consolador, e esse Consolador estaria conosco todos os dias até a consumação do século. O Consolador está conosco, ele está a nos ajudar. É preciso que nós entendamos, devemos crer nisso e aceitar esse agente em nossas vidas, esse ser, essa pessoa em nossa vida, para poder nos ajudar, nos caminhar, nos levar para o caminho que ele quer, que é a obediência, que é fazer a sua vontade. Então é preciso que nós venhamos nascer de novo. E aí começa o processo de recriação de Deus. O mundo estava afastado de Deus, Deus fez de tudo para ter um relacionamento melhor. Deus sempre buscou se relacionar com Deus, com os homens. Desde do pecado lá no Éden, que Deus busca um relacionamento. Você lembra quando Adão e Eva pecou e logo de tarde, toda tarde, na viração do dia, Deus ia lá visitar o Éden, conversar com o casal, e nesse dia ele chegou e eles se esconderam, fugiram de Deus. Por quê? Porque estavam nus, segundo ele. Não, nu da alma, pecado. E fizeram roupa de folha de figueira para se cobrir. Então, a partir daí, Deus sempre buscando voltar a se relacionar com o homem. E o homem sempre fugindo. E no decorrer da história foi só degradação, e cada vez mais o homem se afastando de Deus. E chegou o momento de Deus agora mandar trabalhar de outra maneira. E mandou seu próprio filho para morrer por nós. Mandou seu filho para morrer na cruz, para viver o processo todo do seu ministério e, por fim, ser julgado, condenado, culpado e assim ser pregado na cruz com um único objetivo: vencer Satanás e assim sermos salvos. Sermos de volta a ter o convívio com Deus. Deus queria que nós tivéssemos convívio com Ele diariamente, que nós fôssemos aquele que estivéssemos com Ele continuamente. E Ele fez isso. E o Espírito Santo veio para esse papel. E como Jesus diz, o homem tem que nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascer do batismo e do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar em nós para que nós possamos entender. Porque um dia Jesus foi para os céus e disse que enviaria um Consolador para estar conosco. E Ele está conosco, nós cremos nisso. E volto a dizer, esse Consolador não é uma luz, não é energia, não é essência. Esse Consolador é o próprio Deus que está conosco. Lembre-se de que a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Então Ele está conosco hoje
trabalhando para que nós possamos fazer aquilo que Ele quer. Nos ajude a entender o desejo de Deus para cada um de nós. Qual é o desejo de Deus? É nos salvar, é nos livrar do pecado. Então esse é o trabalho do Espírito Santo, nos livrar do pecado. Então ele está constantemente trabalhando conosco. Esteve na criação, esteve toda a história, está conosco nessa, que eu chamo da nova recriação, da recriação do homem, assim nascendo da água do Espírito para viver novamente uma intimidade com Deus. E isso nos traz uma certeza de que Deus se preocupa com cada um de nós, Deus nos ama. O Espírito Santo atua de maneira contínua e dinâmica para a salvação. Aprendemos que o Espírito Santo trabalha no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. O crente aqui, eu quero dizer, é todo aquele que crê em Jesus. O crente em Deus, o cristão em si. Todo aquele que crê em Jesus, ele tem condições de ser salvo. E, portanto, Deus quer isso, né? Que nós tenhamos esse contato com Ele através do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, é aquele que está conosco hoje para nos ajudar nessa caminhada onde estamos a cada dia sentindo que o conflito cósmico entre Deus e Satanás se acirra e com isso nós estamos sofrendo com essa situação. Nós vemos, a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria por falta de Deus, por falta do poder de Deus nas nossas vidas. E é assim que acontece, cada dia pior, não tem volta. Eu posso dizer que nós estamos nesse mundo, numa ladeira, num carro sem freio descendo a ladeira. Então é isso que está acontecendo. Então que nós possamos entender isso e sermos capazes de ter essa experiência diária com o Espírito Santo. Eu quero dizer que nós hoje precisamos demais, nunca precisamos tanto do Espírito Santo como estamos precisando hoje. Estamos nesse mundo sujeitos a tudo. E o Espírito Santo está pronto a nos ajudar, a nos dar essa condição de vivermos nesse mundo tão caótico, tão cheio de problemas. Que nós possamos buscar o Espírito Santo diariamente. Hoje é o momento de buscarmos o Espírito Santo. Hoje é o momento de buscarmos o Espírito Santo, para termos poder de vencermos algumas coisas que sem ele não teríamos condições de vencer. Então é preciso isso. Vivamos essa experiência diária. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Ele disse em João, no capítulo 16, verso 7, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Então, ele disse que se não fosse para o céu, o Consolador não viria. Portanto, ele iria e rogaria ao Pai que enviasse o Consolador para estar conosco. Ele foi, já não temos Deus agora como pessoa, encarnado, mas temos Deus como Espírito nos ajudando. Nos colocando em condições de vencermos os maus, vencermos os pecados, vencermos as nossas falhas. Todos nós somos falhos, todos nós somos defeitos, mas nós, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. E o Espírito Santo está aí para sermos vencedores. Isso é que nós temos que entender. Isso porque o cumprimento da promessa estava vinculada à obra expiatória do Calvário. É uma coisa interessante que Jesus veio fazer todo o trabalho, todo o seu ministério foi para nos salvar, nos ensinou e chegou o momento dele ir, porque ele veio para morrer por nós e morre na cruz do Calvário. Agora terminou o seu ministério e ele ia voltar para o céu. Ele voltou, como ele disse. Mas para ele voltar, ele disse que nos deu uma promessa, que enviaria um Consolador para estar conosco. E esse Consolador está conosco diariamente. Aí Jesus, que Deus ressuscitou, todos nós temos a certeza que ele ressuscitou, mas nos deu, para encher essa lacuna, ele mandou o Espírito Santo para estar conosco. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. É uma coisa interessante que ninguém pode refutar a questão da ressurreição de Cristo e que ele diz que hoje o Espírito Santo está nos ajudando a testemunhar disso, testemunhar da morte de Cristo. Exausto, pois, a destra de Deus, exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo e derramou isso que vês hoje. Então foi Deus em Atos 2, vamos ver Atos 2, Atos. Eu gosto de abrir a Bíblia porque é a Bíblia que fala, não somos nós. A Bíblia que vai dizer aquilo que nós estamos falando aqui, ela está só corroborando com aquilo que nós estamos falando. Nós estamos falando nada nosso mesmo,
mas é da Bíblia. É a Bíblia que nos ensina, nos diz o que devemos falar. Bom, Atos, capítulo 2, versos 32 e 33, diz assim, o 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltados pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então, aqui fala do derramamento do poder do Espírito Santo. Deus derramou o Espírito Santo de maneira absoluta e plena, e o próprio Paulo dizendo que isso é um testemunho de tudo aquilo que Deus prometeu que faria conosco, de enviar um Consolador. Portanto, o Espírito Santo teve um papel direto no plano da redenção. Nós não podemos esquecer isso, que o Espírito Santo tem um papel direto e continua tendo esse papel na questão da redenção de cada um de nós. Ele quer nos redimir. O processo do Espírito Santo é entendermos que Deus quer nos redimir, quer estar novamente em contato conosco. Deus ama ter intimidade com sua criatura. E é isso que Ele faz diariamente, buscando que nós venhamos ter intimidade com Ele. Nós possamos entender isso e sejamos capazes de fazer isso diariamente, buscando o poder do Espírito Santo na nossa vida. Se buscarmos, com certeza seremos preenchidos com esse poder. E no momento que nós formos preenchidos com esse poder, nós vamos entender melhor o que Deus quer para nós, que é para cada um dos seus filhos. As Escrituras muitas vezes se tornam enigmáticas, mas se nós buscarmos poder no Espírito Santo para entendermos, com certeza Ele vai nos ajudar. Insista nisso. Se você não conhece, não entende certas passagens da Bíblia, e tem passagens que é difícil de entender mesmo, é complicada, mas se nós buscarmos a orientação do Espírito Santo, Ele vai nos iluminar, vai abrir nossa mente, nosso coração, para entendermos aquilo que Ele quer nos dizer. E qual é o papel de Deus? Dizer que nos ama e está pronto a nos ajudar. O processo todo da criação e redenção é para que um dia nós seremos glorificados e vivemos assim eternamente com Ele. Que nós devemos pensar nisso, estarmos prontos para receber esse poder em nossas vidas e com certeza nós seremos outras pessoas, seremos verdadeiros cristãos e estaremos de encontro a esse mundo com tanta coisa ruim, com tanto caos, tanta morte, tanta injustiça. Faça isso, busque a Deus através do Espírito Santo diariamente e com certeza você será abençoado grandemente. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite de paz, um sono tranquilo e amanhã estaremos encerrando com o processo de o Espírito Santo como coautor das Escrituras. Ele escreveu junto, inspirou junto esse processo das Escrituras para que nós tivéssemos esse benefício de aprendermos dele através de sua palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então nos abençoe, nos guarde, nos dê noite de paz. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.